Sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa conferência Saúde Mental e Fé. Você é o nosso convidado para essa noite falarmos um pouco mais a respeito desse tema, né? Eu sei que vocês têm nos acompanhado aí nesses 2 dias de conferência e hoje não será diferente. Nós contamos com sua participação, com seus comentários aqui no chat. Deixe o seu like na nossa transmissão e envie esse link para os seus amigos, para o grupo da família aí no WhatsApp. Nos ajude a divulgar, porque hoje nós temos mais um tema muito especial que com certeza será muito esclarecedor para a sua vida. E essa conferência encerra as nossas atividades aqui do Setembro Amarelo, né? Mas como eu tenho dito todos os dias, a nossa igreja continua falando a respeito desse tema, porque nós cremos que é um tema muito importante, muito relevante, mas essa conferência também tem o objetivo de divulgar o lançamento desse livro aqui, Saúde Mental e Espiritualidade, a importância da fé e da ciência para a saúde mental. Esse é um livro escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro, em parceria com o doutor Marcionilo Laranjeiras. O livro se divide em 2 partes, para você que ainda não conhece essa obra. A primeira parte, o doutor Marcionilo fala a respeito de conhecimentos básicos sobre os transtornos mentais, e a segunda parte, o pastor Arival fala para a liderança da igreja local e o combate aos transtornos mentais. Você pode adquirir essa obra agora na pré-venda com desconto especial de 20%. Basta acessar o site da nossa editora esion.com.br, e para todo mundo que fizer a compra hoje, até a meia-noite, você vai ganhar de brinde esse livro aqui, ó, Generosidade, também escrito pelo reverendo Arival. Então, o pessoal da Esion aí fez uma super promoção, além de um grande desconto, vai te dar também de presente o livro Generosidade. Você vai adquirir essas 2 obras aqui hoje, com preço promocional, no site da nossa editora Esion. Vale lembrar que todo o lucro da nossa editora é investido em missões no Brasil e no mundo. Então você vai estar bem informado, vai conhecer mais a respeito de um tema tão necessário e tão urgente, e ainda vai contribuir com missões. Faça isso, o site está aqui no chat do nosso YouTube, está aparecendo aqui na sua tela também, você pode acessar agora e já adquirir na nossa pré-venda. Lembrando que neste domingo os autores estarão aqui na igreja presencialmente em um dia de autógrafos, e se você está em São Paulo, é o nosso convidado também para vir até aqui e conversar com os autores, pegar o seu autógrafo aqui e receber presencialmente o seu livro. Para você que está espalhado pelo Brasil, pode adquirir através do nosso site, nós entregamos no Brasil inteiro. Mas a nossa convidada de hoje, que vai falar conosco a respeito deste tema, é a psicóloga clínica Renata Blini. Ela é membro da nossa igreja aqui. Ela é pós-graduada em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, e eu quero apresentar a vocês a Renata. Boa noite, seja muito bem-vinda à nossa conferência, Renata. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo canal da IPP TV. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço, estamos muito felizes de te receber aqui. E para iniciar o nosso bate-papo, que com certeza vai ser uma bênção, o pessoal aí de casa já vai poder mandar as suas perguntas no decorrer da nossa conversa. Bora aqui, lá! Né? Interagir junto com a gente, a doutora vai responder tudo aqui. E para a gente iniciar, vamos falar a respeito dessa sua especialização, né? TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Isso está bem relacionado ao tema escolhido da palestra, Minha Mente, Meu Jardim, né? Exatamente. Que relação tem esses 2 assuntos? Vamos lá. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre essa abordagem, né? É uma abordagem relativamente nova. Quando a gente fala de psicologia, Marcos, as pessoas associam a psicanálise, né? Freud, 1800 e bolinha, né? A TCC ela é uma terapia nova, por quê? Ela é de 1960, é algo recente. Inclusive, o pai dessa abordagem faleceu ano passado, Aaron Beck. É uma terapia que visa está tratando transtornos mentais, crise de ansiedade, depressão, toque, né? E eu acredito que é uma terapia que tem colaborado muito, né, nos dias de hoje, para estar lidando com os pensamentos, né? Então, pegando aí o gancho aí para a gente falar sobre o tema, essa abordagem é uma abordagem que foca no processo de pensamento, né? As pessoas hoje em dia sofrem bastante por conta de pensamentos disfuncionais, tá? Então, assim, para o pessoal que está em casa, só para entender mais ou menos como que é,
Essa abordagem prega o seguinte, que existe um evento, uma situação, que gera um pensamento e, consequentemente, um comportamento. E daí, qual que é o meu papel enquanto psicóloga? Eu ajudo esse paciente a enxergar de uma forma diferente aquela situação, a interpretar de uma forma diferente. E é muito legal, Marcos, porque quando as pessoas começam a entender como que é esse circuito, né, como que é esse modelo cognitivo, as pessoas começam a, de fato, se preocupar com os pensamentos. Apesar da gente não ter poder sobre eles, mas a gente aprende a elaborar melhor esses pensamentos. Eu não gosto de usar a frase pensar positivo, né? Porque o pensar positivo traz algo no sentido, eu vou pensar positivo, então eu não vou ter depressão, não vou ficar mal. Não, é no sentido de olhar para aquele pensamento disfuncional, né? Algo que me traz angústia, algo que muitas vezes me paralisa, né? Faz com que eu me auto-sabote, mas quando eu aceito, quando eu acolho esse pensamento, né? Aí sim, aí a mudança começa a vir. Então, eu, enquanto profissional, eu possibilito a oportunidade para esse paciente, de fato, acolher, né, essas sombras. Segundo Jung, ele fala que todos nós temos as sombras da persona, né? E todos nós temos mesmo, né? Um lado que a gente não gosta, que a gente não quer olhar porque machuca. E, claro, a psico entra nessa área, né? Não tem jeito, a gente precisa olhar. Né? A gente só pode curar, a gente só pode transformar aquilo que a gente tem conhecimento. Então, é necessário, sim, é de grande importância que a gente aprenda a acolher as nossas angústias. Né? E, é claro, eu poderia aqui já estar colocando algumas coisas relacionadas à medicação. A medicação, ela faz um trabalho legal aí na sua mente, mas fica ali, né, como é que eu vou dizer, enrustido o seu problema. E quando eu, de fato, eu olho para isso, né, eu olho para esses pensamentos e tento entender, aí sim, eu estou indo na causa do problema. E quando eu tomo a medicação, só fica mais ou menos maquiado. Muito interessante. Eu acho que muita gente se identificou com isso, porque até ontem a gente estava conversando aqui com o pastor Arival, que ninguém está imune a essas coisas, né? Esses pensamentos, por exemplo. Inclusive o crente pode experimentar isso, né? Pode passar por momentos difíceis na sua vida e ter esses pensamentos e precisa aprender a lidar com eles, né? E a Bíblia nos fala sobre isso, né? Nos orienta a ocupar o nosso pensamento com coisas boas, né? Perfeito. O tema fala sobre minha mente, meu jardim. Qual que é a ideia, né? De passar para as pessoas, né, que nós somos o jardineiro. Então, nós podemos, sim, trabalhar, elaborar esses pensamentos, de modo que eu cultive coisas funcionais, coisas boas, né, coisas saudáveis. Inclusive, eu queria citar um versículo que está em Filipenses 4:8, que diz o seguinte. Aqui, na verdade, nesse versículo, Paulo, ele estava preso em Roma por conta dos judeus. Segundo a explicação, os judeus, eles colocavam que Paulo estava fazendo uma grande revolução contra César, e ele estando preso, gente, né, estando no enfrentamento, numa situação difícil, né, de estresse muito alto, ainda assim ele deixou uma recomendação. A recomendação que Paulo nos deixou, que está em Filipenses 4:8, diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre. Opa, tá voltando aqui o versículo. Sem estresse. Tudo que for correto. Vamos lá, a gente vai conseguir. Sim. Consegui Bom, aqui, ó. Posso ler para você? Pode, vamos lá. Vamos lá. Tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Que texto lindo, né? Lindo.
lindo, e eu acho que pode trazer uma motivação para a gente, né? Porque na fase que ele estava com tanto enfrentamento, né? Ele ainda falou, olha, eu estou conseguindo, né? E, se eu não me engano, nos versículos anteriores, eu não sei qual, mas ele fala para que não andeis ansiosos, né? E mais adiante, depois desse versículo, ele fala sobre o contentamento. Então, assim, pegando essa primeira parte aí do versículo, né, tudo que for verdadeiro, eu penso que dentro aqui do contexto, né, da saúde mental, o que tem sido verdadeiro para a gente, né? Porque, assim, Marcos, eu vejo no consultório muitas pessoas preocupadas com os outros. Elas têm os problemas internos, mas o sofrimento mental se dá através do outro, por causa do outro. O que nós chamamos de temor de homens. Pois o medo do que o outro pensa de mim. É isso. É exatamente isso. Né? E eu costumo dizer, né, o que o outro acha, o que o outro pensa, não te define. Né? Pegando um pouquinho aqui o contexto espiritual, eu acredito de verdade que a gente precisa saber qual que é a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, que é de filho amado, filho precioso, de valor, né? E quando esse versículo fala qual que é a sua verdade, eu vejo muitas pessoas com uma verdade distorcida, sem amor próprio, né? Com crenças. Eu vou citar agora no slide, são 3 crenças principais que eu gosto de estar sempre trazendo, que eu acho que as pessoas conseguem ter uma visão melhor do que eu quero passar. Todos nós, seres humanos, nós temos algumas crenças, tá? E o que são essas crenças? Você imagina você quando bebê, você está conhecendo o mundo, e estão vindo os estímulos, tá? Então, a gente recebe estímulos de pais, mães, professores, irmãos, amigos. E esses estímulos são as crenças, estão chegando. Nem todas são crenças positivas, são crenças boas. E uma boa parte dessas crenças são crenças negativas. E daí eu costumo dizer, são 3 crenças, né? Crenças, lembra da letra D de dado, crenças com a letra D. Desamparo, a crença de desamor e desvalor. Então, veja bem, quando eu venho com essa crença, a tendência é que na minha fase adulta, né, em algum momento essas crenças, elas sejam refletidas, elas sejam validadas cada vez mais. Ou por uma situação ali no conjugal, uma discussão, ou um enfrentamento no contexto corporativo, né? Tem inúmeras situações que essas crenças, elas podem ser validadas ainda mais. Né? Então, é importante que a gente olhe para cada uma dessas crenças, né, que estão ligadas ao pensamento, né, de modo que eu realmente consiga enxergar que eu tenho valor. E que, apesar da crença estar ali, né, eu posso acolher, eu posso ter para mim que eu sou o protagonista da minha vida, né, e que a partir daí, né, eu quero algo novo. Tem até uma frase que eu gosto de usar bastante, do pensador Sartre, que diz o seguinte: não importa o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer, né, com aquilo que fizeram comigo. Então, assim, nós temos histórias de abuso, histórias de traição, de desamparo, né, pessoas que foram abandonadas, mas é daqui para frente, né? É o poder de decisão que você escolhe ter, é escolher ser protagonista, é querer olhar para a sua verdadeira identidade, né? Essa identidade, ela está aqui dentro, a sua essência está aqui dentro, né? Mas a gente precisa encontrar meios para que ela aflore. E até para que a gente possa dar oportunidade para Deus estar cumprindo os propósitos dele, né, sobre as nossas vidas. Eu creio que muitos dos problemas modernos estão aí, né? As pessoas esquecem da sua identidade em Cristo. E de fato, nós experimentamos situações muito pesadas nessa vida, nesse mundo caído que estamos inseridos, né? Você citou algumas aí, abusos, né?
tanta tragédia, tanta coisa ruim. Exatamente. Mas isso não pode colocar um ponto final na nossa vida. A gente não pode jogar a toalha e achar que não há recomeço, né? Que não há um Deus que pode fazer nova todas as coisas e nos ajudar a seguir em frente, né? A gente não pode desistir, né? Exatamente. Pegando até um pouquinho aí a parte de crenças, eu vou dar um exemplo para você e para o pessoal que está nos assistindo, para ver o quanto que essas crenças acabam influenciando, impactando a nossa vida, a nossa saúde mental. Uma crença, por exemplo, de desvalor, ela vai implicar esse ser humano no sentido de que ele não vai se achar pronto para algumas coisas. Ele vai se achar incapaz. E daí a gente pode olhar até para o transtorno de ansiedade. Porque, veja bem, se você tem um pensamento que é disfuncional, né? Esse pensamento disfuncional, por que ele é um pensamento disfuncional? Porque ele está relacionado a uma crença. Lembra que lá no começo eu falei, existe uma situação, um evento, que gera um pensamento e, consequentemente, um comportamento. Eu posso colocar a mesma situação para 10 pacientes. Cada um vai falar, psico, eu enxerguei de uma forma. Por quê? Porque um tem crença de desamparo, o outro não. Um tem crença de desvalor e o outro não. E daí aonde que entra essa coisa, né, de crença para a ansiedade? Vamos lá. A crença de desvalor. Eu fui convidada para fazer aqui, ó, essa conferência aqui. E se eu tiver assim uma crença assim, ai, eu não vou dar conta. Não, eu não dou para isso, não. Eu vou fazer feio. Eu tenho, em algum momento lá atrás, teve algum episódio, alguma situação, né, que favoreceu esse pensamento, que favoreceu eu ter essa crença. E daí o que vai acontecer? Olhando agora para o lado do transtorno de ansiedade, por exemplo, quando eu tenho um pensamento disfuncional, né, tem todo um circuito mental que acontece na minha mente e automaticamente é ativada uma glândula, que é a amígdala cerebral. Gente, o que é essa amígdala cerebral? É uma glândula que jorra o cortisol para o nosso corpo. Todos os sintomas, reações físicas, né, que nós temos, se dá por conta, né, uma grande parte aí, por conta do excesso de cortisol. Então, veja bem, eu tenho um pensamento disfuncional. Então, eu estou aqui, ó, pensando, ai meu Deus, eu não vou dar conta, não vai dar certo. Aí, essa glândula foi ativada. Essa glândula sendo ativada, ela joga o cortisol. O cortisol vai né, começa ali no circuito, é ativado o meu sistema simpático do sistema nervoso autônomo, sistema de luta e fuga. Se o meu sistema autônomo, se o meu sistema nervoso está nesse processo, né, o meu corpo ele precisa entrar num modo para eu poder me defender. É onde eu tenho o ataque cardíaco, é onde eu tenho a sudorese, é onde eu tenho a sensação de morte iminente, é onde eu tenho tremores, é onde pode me dar dormência nos lábios. Né? Então, você vê que tudo começa na nossa mente. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo, né? E a gente vai aprendendo a elaborar esses pensamentos, para que a gente não precise entrar, de fato, né, nesse processo de ansiedade. Né? A gente consegue sempre dominar, na verdade, a gente não consegue dominar. É que quanto mais a gente busca esse conhecimento, quanto mais a gente busca se conhecer, né, a gente vai entendendo que a gente vai dando conta de superar cada uma dessas fases, né, e crises, na verdade, né? E daí, cada vez mais, você vai aprendendo a lidar, vai desenvolvendo habilidades emocionais para lidar com essas crises. Interessante. Porque... Ui, essa psico fala, né? É bem interessante pensar nessas coisas, porque talvez alguém diga assim, eu não consigo não pensar em determinadas coisas, mas o fato
de como você vai lidar com esse pensamento é o que importa, né? Porque, assim, como você falou, às vezes a gente não tem controle de tudo que a gente pensa, né? Mas como eu vou lidar com esse pensamento é o que vai definir, né, a situação ali. Será que eu vou repreender, vou fazer uma oração, vou ler a Bíblia quando esse pensamento vier na minha mente, ou vou alimentar, né? Eu vou ficar pensando nisso e acreditando nisso como uma crença, como uma verdade para mim, né? Muito legal você ter falado, eu vou orar, o que eu vou fazer, né? Veja bem, uma dica aqui da psico, toda vez que a gente apresentar, que a gente tiver um pensamento disfuncional, tem alguns transtornos, por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, na parte de obsessão, são pensamentos que a pessoa fica ali o dia todo remoendo, né, uma situação, um pensamento, e a pessoa realmente entra num sofrimento mental, né? E como que a gente trata isso? É claro que tem a parte de fármacos, né? Mas a grande dica é, toda vez que você tiver um pensamento desse, não queira expulsá-lo. Tipo assim, eu não vou ficar pensando nisso, eu não posso pensar, porque ele vem com mais força. Então, eu estou com um pensamento disfuncional, ok, a psico ensinou que eu preciso olhar para ele. Por que eu estou pensando assim? Né? Tem saída? Tem solução? O que eu posso fazer? Já vou passar até uma técnica, muitas vezes, vá para um caderno, vá para o papel, né? Que pensamento que você está tendo, né? Questione esse pensamento. Dentro da TCC, a gente usa a técnica chamada questionamento socrático, né? Onde eu possibilito o paciente a trazer os repertórios, a tomar consciência do que ele está pensando, né? Então, para a tarefa de casa, a gente costuma passar isso. Quando você está em sofrimento mental, né, procure colocar ali no papel. A gente chama até de diário da autoestima, né? Passe para o papel que realmente você precisa. Né? Então, isso é muito legal. E daí, falando sobre a oração, eu acredito que é muito importante a gente buscar a espiritualidade, né? Hoje em dia, a gente consegue falar com mais tranquilidade sobre espiritualidade e psicologia, né? E eu costumo dizer que dentro de um processo psicoterapêutico, né, é fundamental o processo espiritual. Somos seres psico-biosocial e espiritual, né? Não tem como a gente não cuidar do espiritual. E, de forma, né, científica, aí já foi comprovado que quando eu busco essa conexão, né, com o ser superior, com Deus, né, eu coloco o ser superior porque ali eu atendo, né, todas as religiões ali, pessoas de tudo quanto é denominação. Então, assim, é ter essa conexão com o divino, né, é algo muito maior. Isso, na nossa mente, tem efeitos, né, circuitos mentais que acontecem no... deixa eu ver até se eu lembro o nome, giro... É no lobo pré-frontal, onde acontece a ativação, né, de alguns neurotransmissores que traz a sensação de acolhimento, de bem-estar. Então, é comprovado cientificamente, né? Então, buscar esse relacionamento com Deus, né, buscar a espiritualidade faz toda a diferença, né? De uma forma mais profunda ali no cérebro, né? Tem uma parte, o hipotálamo também, né, que é ativado, então dá uma sensação, está ligado à sensação de motivação, né? Então, assim, tem uma série de coisas que colaboram para que você realmente fique bem, para que você pense diferente, para que você pense de uma forma saudável, funcional. Muito bom. Olha, você que está chegando agora, nós estamos aqui na nossa conferência Saúde Mental e Fé, hoje recebendo a psicóloga Renata Blini, e essa conferência tem o objetivo de lançar essa obra daqui, ó, Saúde Mental e Espiritualidade, uma obra que está em pré-lançamento da nossa editora Ezion, vai ser lançada oficialmente nesse domingo, né, mas já está disponível para que você possa adquirir no site da nossa editora Ezion. Vou dar uma olhada aqui no chat, tem bastantes comentários aqui, o André Abelha está com a gente, a Adriele Cerqueira, a Edna Alcântara, Ana Cris, Mônica Sattler, o Ricardo Reis, que está sempre acompanhando aqui a IPV TV. Bastante gente participando. Muita gente, legal. Muitos comentários aqui. E talvez vocês
queiram se aprofundar nesse assunto. Está ouvindo aqui a psicóloga e quer saber mais, quer se aprofundar, quer conhecer os tipos de transtorno, né? O Dr. Marcionilo fala sobre cada transtorno aqui nesse livro, e para você conhecer mais a respeito dessa obra, nós temos um rápido vídeo que você vai assistir agora. Saúde mental e espiritualidade. Nós precisamos falar sobre esse tema. Diferentemente dos outros tipos de doença, quem sofre de transtorno mental sente-se angustiado, desesperado e incapacitado. Além disso, nunca sofre sozinho, pois essas condições comprometem todas as áreas da vida, tocando em familiares, amigos e colegas. Mesmo numa época de tanto acesso à informação, ainda há pouco conhecimento sobre o assunto. E esse é o primeiro passo para quem precisa de ajuda, quanto para quem deseja ajudar pessoas com essas necessidades. Produzido com todo o rigor proveniente da base científica e com a incontestável e relevante perspectiva da fé, Saúde Mental e Espiritualidade pretende trazer informações de qualidade com a intenção de contribuir ativamente para uma jornada promissora e bem-sucedida na área da saúde mental. Acesse o site editoresion.com.br e adquira o seu. Isso aí, então acesse o site editoresion.com.br e adquira já a sua obra, o seu livro Saúde Mental e Espiritualidade. Nós temos com uma super promoção hoje, tá? Se você adquirir até a meia-noite esse livro, você vai ganhar de presente o Generosidade, o Segredo da Plena Felicidade, também escrito pelo Reverendo Arival. Então você compra um com 20% de desconto na pré-venda e leva um presente aqui da nossa editora Esion. Nós entregamos no Brasil inteiro, então acesse agora o site e já garanta o seu. Vamos continuar aqui a nossa conversa e daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas de vocês, então podem continuar mandando aqui no chat, né, doutora? Sim. Esse é um tema que todo mundo se identifica muito, sim, porque realmente nos dias que nós vivemos, né, de tanta informação, nós somos a era da informação, né? Somos bombardeados todos os dias, né? Por todos os lados, no celular, na televisão, nas redes sociais, e de fato a gente precisa cuidar da nossa mente, né? Exato. Como um jardim, né? Assim como um jardineiro tem cuidado ali com o jardim mesmo, né? Com as plantas, com tanto carinho, com tanto cuidado, a gente precisa cuidar da nossa mente também, a gente precisa falar sobre saúde mental, né? Exato. Pegando esse gancho, eu acredito que algumas pessoas em casa, né, já devem estar esperando. Será que a psico vai falar sobre alguma técnica, algumas coisas, né? Como que a gente cuida desses pensamentos? Como é que faz para não pensar, né, de forma negativa, disfuncional? É como eu falei, realmente a gente não tem controle, né? Mas eu acredito que um estilo de vida, né, uma nova visão para o mundo, para as coisas, né? E esse estilo de vida mais regrado, eu acredito que muito nos ajuda. Tem alguns transtornos que a gente usa de algumas técnicas que são mais específicas. Tem uma técnica chamada Mindfulness, que é a atenção plena. É uma técnica que ela é usada para quem tem transtorno borderline, bipolar, né, que são transtornos de humor. É uma técnica que convida o paciente a estar realmente no presente. Nós vivemos, Marcos, no automático. Não é verdade? Às vezes a gente passa por lugares e a gente não repara, e daí acontece alguma coisa que você tem a oportunidade de passar de uma outra forma ali, né? E você fala, nossa, mas aqui tinha uma primavera, eu nunca vi essa primavera, né? Então, assim, o Mindfulness é exatamente isso, é você viver o presente, é você saber apreciar os pequenos detalhes da vida, né? E quando eu faço isso, eu estou mandando uma mensagem para o meu cérebro. Desacelera. Não dá para ficar no automático, né? Tem um livro do Augusto Cury que chama Ansiedade. E lá nesse livro, ele usa o termo SPA, Síndrome dos Pensamentos Acelerados. Gente, o pessoal do contexto corporativo, bancários, empresários, né, sofrem demais com essa síndrome. São pessoas que chegam em casa à noite e precisam descansar. E eu falo muito sobre essa questão do sono, né, da higiene do sono, de dormir bem, né? E são pessoas que não conseguem. Elas deitam para dormir, mas a cabeça está ali, ó,
um looping. Então, assim, tem a meditação mesmo, né? E mindfulness vem ali de uma... Como é que a gente usa o termo? É uma técnica havaiana, se eu não me engano. Se eu não me engano, é isso que vem lá. E depois algumas correntes, inclusive a TCC, adotou como uma técnica, tem todo um embasamento teórico aí, né? Que realmente nos permite a trabalhar esse funcionamento da mente, que é um movimento diferente do que nós estamos acostumados, né? A nossa vida é uma verdadeira maratona, né? Então, através dessas técnicas, a gente vai aprendendo a olhar para o mundo com outro olhar, sendo mais gentil com a gente, acolhendo as nossas necessidades, né? E eu gosto de usar esse termo, acolher as nossas necessidades emocionais. Por quê? Porque tem paciente que chega e fala assim, doutora, fiquei 3 dias no quarto, não estou comendo, estou com depressão. Doutora, estou muito agitada, sou hiperativa, tenho TDAH. Doutora, quebrei tudo, eu acho que eu sou bipolar. Eu falo, gente, calma, né? Às vezes é só a vida acontecendo, né? Deus nos fez únicos, somos preciosos para Ele, mas nós temos as nossas angústias, as nossas tristezas, momentos que a gente precisa se retirar, assim como Elias, não é verdade? Então, assim, também respeitar o nosso limite enquanto seres humanos. Tem dia que a gente não está bem, e está tudo bem. Tem dia que eu não estou com a minha melhor versão ali, e está tudo bem, né? E lembrando que nós não somos bons o tempo todo. Lembrando que nós não damos conta de tudo o tempo todo. Você vê, só de falar já traz uma coisa boa, né? É um acolhimento. Então, quando eu entendo que eu não vou dar conta de tudo o tempo todo, está tudo bem. Ei, Renata, está tudo bem. Não é tudo que você dá conta, né? E eu aceito. Né? Isso é muito legal para a nossa saúde mental. Isso me lembrou um livro que eu li recentemente, chamado Reset, é um livro da editora Fiel. Ele fala assim, vivendo no ritmo da graça em uma cultura estressada. Nos fala justamente sobre isso, assim, que a gente vive nessa velocidade tão grande que se a gente não der um reset, não parar, não dar um pause nessa correria, a gente perde de enxergar a beleza da vida, a gente acha que pelas nossas próprias forças a gente vai dar conta de tudo que está à nossa volta, a gente não aprende a selecionar as nossas prioridades e acaba se frustrando, né? Porque, de fato, nós somos limitados, Deus nos criou assim. Totalmente. E o próprio Deus nos dá o mandamento do descanso. Né? Ele mesmo, na criação, ali no 7º dia, descansou para nos ensinar de que a gente também precisa desacelerar. Exatamente. Você falou do reset, eu lembrei do mindset, a programação neurolinguística usa esse termo, né? Então, às vezes, é importante que a gente realmente resete tudo e fale, opa, peraí, o que é prioridade na minha vida? Quais são os meus valores, né? A gente vê muito essa coisa da felicidade. Gente, a felicidade são momentos, né? Paulo ali mais adiante, depois de Filipenses 4:8, ele fala sobre o contentamento. E assim, eu tenho experienciado isso, pessoas que são mais gratas, né? São pessoas que vivem de uma forma mais leve, são mais gentis consigo mesmo, né? Isso nos traz paz. Isso é saúde mental. Para de reclamar de tudo. Exato. E passa a apreciar a beleza da vida, né? Beleza da vida e o contentamento. Então, assim, eu não preciso almejar, eu não preciso ter. Eu preciso ser grato e estar feliz com aquilo que eu tenho hoje. Isso é um estilo de vida, né? E, assim, eu penso que algo que colabora muito também para a nossa saúde mental é quando eu entendo que eu tenho um propósito de vida. Pensa numa psicoapaixonada, né? Quem é meu paciente, quem me conhece, eu sou uma psico completamente apaixonada pelo que faz. Então, essa gratidão, né? Esse sentimento de gratidão a Deus é o que me motiva todos os dias, né? É eu saber que, de alguma forma, eu estou cumprindo um propósito e estou fazendo a diferença também na vida das pessoas. Né? E quando eu faço a diferença na vida das pessoas,
até essa questão de crença, né, ela se volta para mim, porque eu consigo enxergar o meu valor. E isso também já mexe com a minha autoestima, mexe com o meu amor próprio. Quanta coisa, né, Marcos? Essa psico está despejando tudo aqui em 40 minutos? Como assim, gente? Maravilha. Tem uma frase aqui que você separou que eu achei muito interessante, da Verônica Schofstal, assim que se fala? Isso. Vamos ver se os meninos conseguem pôr aí na tela, para a gente comentar sobre essa frase. Está na tela aqui para o pessoal acompanhar junto com a gente. Perfeito. Plante o seu jardim e decore a sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Gente, plante o seu jardim. O poder de decisão, o poder de querer ter uma vida leve, de ter uma saúde mental mais ou menos equilibrada. A gente não consegue essa coisa de plenitude totalmente equilibrada, não é possível. Mas essa coisa de ter uma vida mais leve, né? Esse poder está nas suas mãos, na forma como você resolve olhar para as situações, na forma como você resolve olhar para as pessoas, né? Buscando a gratidão, buscando a espiritualidade. É um estilo de vida. Aí aqui na outra parte fala o seguinte: e você aprende que realmente você pode suportar. Quantas vezes a gente se depara com enfrentamentos, situações difíceis, né, que quando a gente está ali no meio, você fala, eu não vou aguentar. Mas a hora que passa, você fala, caramba, eu consegui, né? Deus me fortaleceu. Então, a gente precisa ser ousado para ir para esses enfrentamentos, né? E saber que a gente passa por lutas, sim, que a gente passa por enfrentamentos, que a gente passa por angústias, decepções, né? Eu costumo dizer que toda vez que eu espero no outro e do outro, a gente sempre vai se frustrar. A gente só não frustra quando a gente olha para Deus, né? Então, a gente consegue suportar, sim, e que realmente a gente é forte, e que a gente pode ir muito mais longe do que a gente pensa. Né? Deus tem um plano de vida perfeito para você. Deus tem propósitos para a sua vida. Deus quer te usar como instrumento poderoso. Né? Então, a gente realmente tem que, né, colaborar com Deus nesse sentido. O que eu posso fazer a partir de agora? Que olhar que é esse que a psico falou que eu preciso ter para o mundo, né? É um olhar de mais compaixão, de empatia, gente. Hoje, né, a gente vê tanto essa questão da empatia, né? É tão difícil, né, uma pessoa se colocar no lugar da outra, né? E isso é necessário, porque está ligado a um estilo de vida. E quando eu busco esse estilo de vida saudável, isso me traz pensamentos saudáveis, né? E que realmente a vida tem valor. A vida tem muito valor. Né? E você tem muito valor para Deus também. Então, que realmente a gente possa, Marcos, tá cuidando, né, desse nosso jardim, dessa mente. Em primeiro lugar, tá buscando a espiritualidade, né? Reconhecendo a nossa identidade, primeiramente em Cristo Jesus, né? Depois buscar esse autoconhecimento, né? O que eu sou, o que eu quero para a minha vida. É importante a gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer mais para a nossa vida. Né? Entra aí a questão da assertividade. Eu vejo muitas pessoas sofrendo porque não sabem falar não. Né? E eu posso ser assertivo sem ser agressivo. Né? Eu preciso entender qual que é o meu lugar no mundo. E esse lugar é um lugar de valor. Né? Eu falando que lugar é esse ao mundo, né? É uma coisa mais espiritual, mas é um lugar que eu me vejo, eu preciso me ver, né? Num lugar onde as pessoas também me vejam com os olhos bons. Né? E esse olhar do outro, ele vai se dar a partir do meu olhar. A forma como eu me coloco, né, é o que vai fazer a diferença. E como eu me vejo, como eu quero me colocar. Excelente. Né? Muito bom. Vou ler aqui alguns comentários de vocês aqui no chat. A Edna Alcântara falou que desenvolver habilidades emocionais é um grande desafio. De fato, Mas todos os dias um pouquinho. Né? Sim. A Adriele Cerqueira
tá dando uma boa noite aqui, está perguntando a respeito de crises existenciais, se isso vem também dos nossos pensamentos. Vou pedir para a doutora responder daqui a pouquinho sobre isso. O André está falando que é importante pensar sobre o pensamento. A Lu disse que esse tema é necessário o ano todo, que as escolas têm reclamado muito sobre ansiedade e sobre depressão, inclusive entre os adolescentes, né? A Adileia dá os parabéns à doutora, diz que está sendo muito boa a palestra. Ah, muito boa essa interação aqui com vocês. A Mônica está perguntando se ela sozinha consegue ressignificar positivamente os sentimentos negativos. E os comentários estão aparecendo aqui na tela, precisa irem acompanhando comigo, tá? A Rosana também está conosco, a Delva, a Elisa... O André disse que realmente a gratidão muda tudo. Então, doutora, vamos comentar um pouquinho, vamos comentar um pouquinho sobre esses dois questionamentos do pessoal aqui, a respeito dessa crise existencial, né, que muitas pessoas experimentam em algum momento da sua vida. E a outra pergunta foi a respeito dos pensamentos, né, se a gente consegue ressignificar os pensamentos negativos. Tá. Eu entendo que essa crise existencial, ela se dá dependendo da fase que a pessoa está enfrentando, né? Porque essa crise ela está ligada da forma como eu me enxergo, né? Então, a partir desse olhar que eu tenho em relação à minha pessoa, né, eu acredito que eu posso entrar numa crise no sentido de, né, me perguntar, poxa vida, o que eu posso fazer ainda? O que eu deixei de fazer? Ou eu não tenho mais tempo, né? E é uma crise que pode nos levar a um humor deprimido, né? Porque eu olho para trás, muitas vezes eu acho que eu deveria ter feito muitas coisas e não fiz. Aí eu olho para frente, eu falo, meu Deus, mas será que eu vou ter tempo? Né? E daí eu preciso me conectar comigo e falo, mas será que eu vou dar conta? Né? Então, vai muito da fase que a pessoa está passando, né? E tentar identificar por que tantas perguntas neste momento da vida dela. Que tanta exigência interna que essa pessoa tá tendo, né? Eu acredito que a gente precisa ser mais gentil com a gente. Entender cada fase da nossa vida, né? E procurar acolher. É claro que cada um tem uma perspectiva diferente, mas, de modo geral, as crises, elas vêm porque é algo que eu não estou conseguindo visualizar, né? E é algo que eu também, às vezes, me volto para o passado e falo, não fiz, deveria ter feito, poderia, né? E agora, como é que vai ser? E aí entra a ansiedade. Ok. E a outra pergunta da Mônica foi se ela consegue sozinha ressignificar os pensamentos negativos ou sempre é necessário uma ajuda profissional? Então, os pensamentos negativos, todos nós temos, né? Como eu falei, a gente precisa realmente estar buscando um estilo de vida saudável, né? Um estilo de vida onde eu consiga ser mais gentil comigo, né? Com aquilo que eu tenho sentido, com os meus pensamentos. E daí, quando esses pensamentos são muito disfuncionais, né? Através de algumas técnicas simples, né? De todos os dias está buscando um pouquinho dessa habilidade emocional, né? Então, assim, tendo a empatia, cuidando mais de mim no sentido de ter horas de lazer, né? Verificar se o que eu estou fazendo no meu profissional é o que realmente eu amo fazer. Todos esses itens incluem, né? Aí essa coisa do pensamento. E daí, é claro, aí tem aqueles pensamentos que são intrusivos mesmo, né? Que são pensamentos obsessivos, que daí precisa, né, estar procurando uma ajuda psiquiátrica, uma avaliação psicológica para ver se trata realmente de um transtorno. Ok. A Eliade Miranda contou aqui o testemunho dela. Ela falou que tem problema de ansiedade, uma situação muito complicada, e disse que a mente dela não para. Ela perdeu o desejo de lutar. O filho dela incentiva ela a fazer curso, a não parar, a movimentar a mente. Sim. Mas ela se questiona assim, depois de 53 anos de idade, vou fazer curso? Ainda vale a pena? Será lutar para manter a mente ali em atividade? Sempre vale a pena, né? Não tem idade
né? Nós temos uma neuroplasticidade aqui no nosso cérebro que não importa a idade, é importante que a gente busque fazer essas novas conexões, né? E essas conexões, a gente consegue realizá-las de uma forma quando eu entendo que eu posso fazer algo que vai me dar prazer, né? Que vai ser legal para a minha vida, que vai acrescentar naquele momento, né? Na minha vida. São coisas que fazem a diferença. Né? Então, não tem idade, né? Vá fazer curso, vá dançar, vá passear no parque, vá fazer uma academia. Legal. Muita gente está dando testemunho aqui. Eu tenho 54 anos, voltei a estudar. O outro está falando que está fazendo um doutorado aos 64 anos. Está todo mundo aí mantendo ocupando a mente, buscando essa habilidade emocional, né? Isso é fundamental. Excelente. Doutora, para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, que se identificou com o tema, que entendeu, depois dessa conversa, de que precisa levar a sério a sua mente e cuidar mesmo, como um jardim, né? Então, deixa uma mensagem para quem nos assistiu. Eu vou citar novamente a frase que eu coloquei lá no início, que é do pensador Sartre, né? Que diz o seguinte: não importa o que fizeram com você, mas o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, assim, você pode ter passado várias dificuldades, pode estar passando, mas o poder de decisão está aí, ó. O repertório que você precisa, tudo que você precisa está dentro de você, né? É de dentro para fora, né? É daqui para frente. Então, assim, queira, deseje esse novo tempo, né? Deseje um novo estilo de vida. Queira ter um propósito, vá atrás daquilo que você realmente ama, daquilo que realmente faz sentido para você. Tem uma outra frase, eu não posso deixar de falar, do pensador Confúcio, que diz o seguinte: se fizeres aquilo que amas, não terás que trabalhar um dia sequer da sua vida. Gente, eu não estou trabalhando, eu estou amando estar aqui com vocês. Então, isso é importante, né? Você vê que essa conexão neural que está acontecendo aqui agora, né? De eu estar falando o que eu amo, o que eu faço, né? Isso gera serotonina, dopamina, né? Sensações de bem-estar. E é isso que a gente precisa. Né, realmente fazer aquilo que a gente ama. Vou pedir para o pessoal colocar na tela aqui a nossa última imagem que a Psico separou para a gente, que tem o Instagram dela, e vou pedir também para você comentar rapidamente sobre essa frase daqui, porque eu acho muito importante a gente encerrar falando sobre isso, né? A frase é o seguinte: você tem valor para Deus, né? Então, assim, reconheça o seu valor, né? A nossa primeira identidade está em Cristo Jesus, que é de filho valoroso, né? De uma pessoa que, sabe, precisa cumprir um propósito na sua vida, né? Para quê? Para que ela realmente continue seguindo, e seguindo motivada, né? Seguindo para poder estar fazendo a diferença na vida das outras pessoas. Então, que você realmente consiga se conectar com o seu eu interior, com a sua essência, né? E descubra o valor do amor próprio, né? O amor próprio é algo que faz a gente, a cada dia, né? Olhar para o mundo de uma outra forma, né? E sermos mais gratos. Excelente. Então, se você quiser saber mais, está aí, @RenataBlini, psicóloga, e lá deve ter todas as informações, né? Para quem quiser conversar, mandar um direct Marcos, lá, trocar uma ideia. Adoro, né? Essa interação. Então, podem fazer isso, estão convidados. E você que perdeu aqui a nossa divulgação do livro Saúde Mental e Espiritualidade, eu quero te convidar a acessar o site da editora Zion e já adquirir o seu livro Saúde Mental e Espiritualidade, a importância da fé e da ciência para a saúde mental. Um livro escrito pelo Dr. Marcioniro Laranjeiras, onde ele fala sobre todos os transtornos, e também, no final, o pastor Arival traz uma abordagem pastoral e bíblica a respeito desse tema, e adquirindo hoje até meia-noite você também ganha de presente aqui esse livro escrito pelo reverendo Arival, Generosidade, o segredo da plena felicidade. 2 livros lançados pela nossa editora Zion, já disponível para todo mundo que acompanhou aqui a nossa conferência. Eu quero te agradecer demais pela participação, pelos comentários que foram bastante.
E agradecer também a Renata pela presença dela aqui. Espero que você venha mais vezes, né? A nossa IPPTV tem muitos programas, a gente quer te ouvir mais também. Obrigada, Marcos. Amei essa interação, né? E até a próxima, quem sabe? Então, um grande abraço para você e nós nos encontramos aqui na programação da IPPTV. Até mais.